Olá a todos! Mais um ano de Harmoniza Brasil. Cheguei aqui para fazer companhia para minha parceira e vamos receber agora o ilustre mestre Ismael Cação, mestre em laser. Ele vai esclarecer, contar um pouquinho dessas abordagens, de como o laser potencializa e ajuda nos nossos resultados. Vejo como essencial e fundamental. Eu sou suspeita, sou apaixonada, não vivo sem. Depois a gente vai compartilhando um pouquinho da nossa história. Seja super bem-vindo, Ismael. Eu agradeço muito o convite. É um prazer enorme estar na Bahia. Melhor ainda estar aqui no Harmoniza. O congresso está lindo. Parabéns aos organizadores, né? E eu recebi o convite para estar falando um pouquinho sobre um método que tem revolucionado o que hoje a gente chama de estética regenerativa. Tá? Baseado que todas as soluções regenerativas estão dentro de nós mesmos. Muitas vezes a gente fica buscando soluções fora do nosso corpo, né? Através de medicamentos, através de produtos, de injetáveis, que têm o seu papel, mas a verdadeira regeneração vem de dentro. E quando a gente fala em regeneração na estética, os últimos 20 anos, as publicações têm demonstrado que o subcutâneo, que é aquilo que muita gente na faculdade aprendeu como hipoderme, né? É a base de toda a regeneração da pele. Né? Tudo que a gente busca, que é a síntese de colágeno, síntese de elastina, redensificação da pele, né? Melhorar as marcas estáticas, controlar a flacidez, depende da capacidade do subcutâneo em responder a processos inflamatórios. Perfeito. E diante de tudo isso, quando a gente pensa em subcutâneo, a gente vai encontrar histologicamente um tecido rico em adipócitos, gordura, né? Que durante muitos anos a área de saúde olhou para esse tecido como apenas um reservatório energético, né? Uma proteção térmica e assim sucessivamente. Com os eventos da possibilidade de nós trabalharmos em cadáveres frescos e fazermos de fato histologia em peças anatômicas frescas, a gente começou a perceber que o subcutâneo ele tem muito mais do que adipócito, lipídio, né? Vasos sanguíneos, nervos, enfim. O subcutâneo, em 2002, então não é tão atual assim. Em 2002, a Patrícia Zucchi, ela acabou descobrindo que o subcutâneo, né, a gordura humana, é rica em células tronco multipotentes. Essas células são capazes de se transformar em qualquer célula do organismo, exceção as células hematopoéticas. Né? E isso abriu uma possibilidade, inicialmente dentro da medicina regenerativa, de trabalhar com essas células tronco em qualquer região do corpo que o profissional deseja estimular reparos. O grande desafio, como eu colher essa gordura sem destruí-la? Para você ter uma ideia, as cânulas de aspiração, para facilitar a aspiração da gordura, elas são todas traumáticas. Isso é proposital, para que você possa facilitar a aspiração. Só que o simples fato de você extrair essa gordura com cânulas traumáticas já faz com que a gente tenha uma grande quantidade de presença de hemoglobinas, de células sanguíneas, que possuem fatores apoptóticos. E esses fatores apoptóticos fazem com que essa gordura acaba sendo extraída totalmente inviável. Muita gente que trabalha com estética há muitos anos ouvia falar sempre, né? A gordura é legal, tem célula-tronco, já sabia disso. Então eu vou pegar a gordura daqui e vou fazer uma lipoescultura ali. E quanto tempo durava essa gordura? Quase nada. E aí a medicina acabou colocando, assim, implantando a terminologia, gordura não pega. Né? Sim. Se a gente faz a histologia dessa gordura extraída nessas condições, a gente vai ver que ela está totalmente destruída. Então o que você está injetando ali são células mortas. O que vai acontecer? Vai ser metabolizada pelo organismo. Então por isso que ela não pega. Né? Aí, de encontro a tudo isso, né, a gente acabou, não fomos nós que inventamos isso, né, mas a gente sabe que tem um laser com comprimento de onda de 1.210 nanômetros, que é seletivo para lipídios. Tá? Então ele trabalha apenas tecidos que contêm lipídios. Então a primeira coisa quando eu trabalho com um laser desse é a segurança dele. Eu não tenho preocupação nenhuma com vaso sanguíneo, eu não tenho preocupação nenhuma com nervos, ele vai apenas interagir com lipídios. E a gente programou esse laser
para trabalhar com intervalos, frequências que provocasse uma fotobiomodulação da gordura, um estímulo desse subcutâneo. Quando eu estou fazendo isso, eu não estou destruindo células e a ação que a gente chama de fotovibracional faz com que essa gordura fique muito fácil de ser aspirada. E a partir daí a gente passou a aspirar essa gordura com também dispositivos, cânulas totalmente atraumáticas. Então a gente trabalha a gordura com laser e depois a gente pode aspirar essa gordura com cânulas atraumáticas. Tivemos o cuidado de fazer histologia e aí a gente observa 98% de viabilidade celular, então não tem adipocitólise. Essa gordura está viva. Então quando eu pego essa gordura e faço a lipoenxertia, essa gordura vai ter um papel superior, inclusive a materiais preenchedores. Ela vai servir para volumização. Com detalhe, sem efeitos colaterais, como as reações de hipersensibilidade, já que você está tirando a gordura da própria pessoa. Sim. E no mesmo momento fazendo essa lipoenxertia como um todo. Ah, mas eu não trabalho com lipoenxertia. A utilização do laser, pura e simplesmente, estimula a liberação dessas células tronco, que vão se transformar ali em fibroblastos. Esses fibroblastos em meia gordura vão fazer com que você tenha ali uma síntese de colágeno no local e, por conta disso, uma redensificação dérmica. Qual o resultado de tudo isso? Controle de flacidez através da síntese de colágeno, elastina e uma fertilização. Acho que essa é a palavra mais importante. Uma fertilização daquilo que a gente chama de terreno biológico, né? Então você tem ali agora um subcutâneo altamente vital, inclusive para receber outras tecnologias ou outras opções terapêuticas. Eu digo que quando a gente vai atender um paciente com índice de envelhecimento muito alto, o subcutâneo dele está extremamente pobre. E aí se pensa, então eu vou colocar um bioestimulador, né? Vou colocar um ácido polilático, vou colocar uma hidroxiapatita de cálcio, porque aí eu vou provocar uma síntese de colágeno naquele local. Sim, só que um subcutâneo pobre, ele vai inflamar mal. Sim. E essa inflamação ruim vai fazer com que eu tenha um colágeno de baixa qualidade, o tal do colágeno tipo 3. E aí a gente começa a entender por que a gente tem tantas fibroses quando se trabalha com grandes quantidades de bioestimuladores em peles muito envelhecidas. Então, o que a gente tem feito hoje? Até mesmo nessas peles que precisam do bioestimulador, a gente está preparando inicialmente esse subcutâneo com o laser Regenera, daí o nome dessa metodologia, um laser que vai regenerar esse subcutâneo para que ele responda melhor ao processo inflamatório que os bioestimuladores vão provocar ali. Então, assim, é um casamento perfeito para que você tenha o que há de melhor em resposta, tanto na estética facial como na estética corporal. Essa era uma pergunta, se é utilizado o laser Regenera para o corporal também. Sim. Como melhora realmente da pele, como redução do tecido adiposo, ele consegue entregar esse resultado para o corporal? Eu estava discutindo isso agora há pouco. A proposta do laser Regenera é, repito, né, a regeneração do subcutâneo. Então as pessoas às vezes confundem um pouco o laser Regenera com uma tecnologia que apareceu no Brasil há alguns anos atrás, que é o endolaser. Sim. Tá? Que é um comprimento, é um laser com comprimento de onda de 1470 nanômetros ou o 980, que são muito bons, mas são muito bons para tecidos ricos em água. Então eles são bons para cirurgias vasculares e eles provocam uma termoablação. Então, o que essa fototermólise vai provocar no subcutâneo? Destruição. Então, assim como uma criolipólise, o endolaser vai me proporcionar, num primeiro momento, essa redução de volume de gordura, essa redução de medidas, que é uma possibilidade terapêutica. Com o laser Regenera, eu não vou provocar isso porque eu não destruo a gordura. Eu redensifico a gordura. Então, assim, eu não utilizo o laser Regenera num paciente que está começando um emagrecimento e às vezes querendo se valer de uma tecnologia para dar uma ajudinha, né, em reduzir volumes de gorduras localizadas. Eu vou utilizar o laser Regenera depois com o que sobrou da gordura. E aí aquilo que sobrou da gordura, que normalmente é uma gordura pobre, que vai ficar no local, que muitas vezes leva a uma flacidez, a gente sabe muito bem que tecnologias que destroem gordura, há uma chance muito grande de você ter depois de 8 meses, 1 ano,
o efeito contrário, que é a flacidez tecidual. Porque aquela gordura está pobre, ela não se sustenta. Aí entra o laser regenera para tratar essa gordura, redensificar e melhorar essa flacidez. Então, a indicação é diferente. Né? Perfeito. Uma dúvida que eu tenho é se ainda precisa fazer uma habilitação específica para o uso do laser regenera ou se um curso como o Endolaser já te prepara para o uso do equipamento do laser regenera. Ainda é necessário fazer uma habilitação porque são lasers diferentes. Perfeito. Eu digo assim, ó, e muito legal o que você falou, que, de novo, você viu que as indicações são diferentes, né? Eu digo que a única semelhança entre o laser regenera e o endolaser é que ambos são utilizados no subcutâneo. Só que os efeitos que eles provocam são totalmente diferentes. Então você precisa entender o que você precisa para aquele cliente para saber o que você vai utilizar. E por serem efeitos totalmente diferentes, a utilização do laser regenera no subcutâneo, até para que o paciente, ou melhor, o paciente em última análise, mas para que o profissional saiba, né, todas as características, todos os pormenores para utilizar bem esse laser, seja muito bem percebido, e essa habilitação é que faz com que você use esses equipamentos com segurança. Só para você ter uma ideia, quando eu falo que o laser regenera, ele atua em lipídios, se eu quiser fazer com que este equipamento destrua gordura, entendam, vai ser o melhor equipamento para destruir gordura também. Basta eu colocar parâmetros nesse laser para provocar a lipólise. E vai provocar melhor, inclusive, que o endolaser. Só que nós não queremos isso. E por que nós não queremos isso? Porque toda a origem do laser de 1210, como eu disse aqui, foi para a medicina regenerativa. Sim. Então, hoje, a gente tem lidado com pacientes internados em hospitais, com úlceras sob pressão, com problemas articulares, e a gente tem se valido das células troncos presentes nessa gordura. Você vai lá, extrai, faz ministração lipídica e utiliza com uma centrífuga específica, né? Não uma centrífuga, qualquer um serviria, mas parâmetros exclusivos na centrífuga, a gente consegue separar da gordura apenas a fração vascular estromal, que é toda a essência das células tronco. Uau. E essa fração vascular estromal que a gente vai levar para a ferida. Então não é nem a gordura, é a fração vascular estromal. Daí a habilitação, para que você possa tirar o máximo do equipamento. Né? Não só a possibilidade de você saber fazer um lift laser sem precisar extrair gordura, então você vai ter uma fibra ótica, você vai ter uma parametrização para você estar aplicando o laser num local e ali só de aplicar o laser estimular o colágeno, ou ainda aplicar um laser para extrair essa gordura, utilizar essa gordura para uma lipoenxertia, ou ainda, como eu acabei de dizer, aspirar a gordura e dessa gordura você obter apenas as células tronco multipotentes para fazer bioestímulo em qualquer lugar. A gente, quando falava em lesões articulares, a medicina se vale até hoje muito de ácido hialurônico, que tem um espetacular efeito de melhorar a lubrificação. Hoje a gente injeta células tronco, fração vascular estromal, ao invés do ácido hialurônico. A gente está conseguindo regenerações de cartilagens articulares utilizando célula tronco. Muito legal. Contar um pouquinho. Eu me habilitei em laser em 2017. Sou apaixonada, iniciei mestrado em biotecnologia aqui na UFBA, mas aí vieram as crianças, aí é outra história. Mas é incrível ver durante esse tempo como as coisas evoluíram para um lugar diferente, né? Então essa regeneração, esse poder, e a gente sabe do poder dos lasers, e eu vejo, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, a importância que o laser tem em não só uma ação única, mas associado aos tratamentos que nós temos de estética. E eu não vejo essa habilitação sendo, na minha opinião, deveria ser obrigatório, sabe? Sim. Fazer parte da grade aí do currículo de uma especialização, porque acompanha todos os nossos procedimentos. Eu falo porque eu deixo o meu equipamento lá na clínica, você utiliza, a gente utiliza no nosso dia a dia pessoal também, porque é incrível a capacidade de otimizar os nossos resultados. A gente tem algumas perguntas aqui e você, lembra que eu falei, deixa fluir, você já nos respondeu que seria: qual técnica ou abordagem você considera um divisor de águas? Eu
Não tenho dúvidas que todo mundo entendeu aí que o Regenera veio para isso. Aí eu vou te fazer outra pergunta, então. Qual dica ou conselho para o profissional que quer ingressar nesse método? Qual a jornada que ele deve seguir? Ele faz a habilitação primeiro? Ele já consegue encurtar, vamos dizer assim, esses processos? Pode explicar para a gente? Assim, ó, bom, em primeiro lugar, eu quero aqui frisar que você citou a Universidade Federal da Bahia, e é algo que a gente tem que valorizar bastante, que é um dos grandes centros de tecnologia laser no Brasil. Sim. Né? É o maior centro do Nordeste. Né? Então, assim, a Bahia está muito bem servida de pesquisadores na área de laser através da Universidade Federal da Bahia. Eu sempre disse que quando você vai comprar uma Ferrari, você precisa fazer um treinamento para dirigir a Ferrari. Perfeito. Quando você compra uma Ferrari nova, a Ferrari não te entrega o carro se você não fizer um treinamento. E você fala, mas eu tenho habilitação. Você não tem habilitação para dirigir a Ferrari. Exatamente. Né? E quando a gente fala em lasers, né, a mesma coisa. Você tem uma tecnologia incrível que vai trabalhar na sua essência. Quando a gente fala em laser terapia, né, a essência da laser terapia é dar à célula uma condição de responder melhor a uma agressão, melhorando a sua capacidade de produzir energia, né, produzir ATP e assim sucessivamente. Isso é bom para absolutamente tudo, né? A gente sabe, nós que somos apaixonados em laser, a gente sabe que você vai usar laser, cara, em tudo. Você vai não é quem tudo. não. É mais de. Não, as pessoas falam, pra que eu vou ter um laser? Eu falo, pra tudo que você precisar no consultório. Uma vez me fizeram uma pergunta, onde você não usa o laser na área de saúde? Eu não soube responder. Por quê? Porque a gente vai utilizar em todas as condições. Claro, existem as contraindicações, sim, né? Agora, respondendo a sua pergunta, quando a gente fala no laser Regenera especificamente, a habilitação ela é de um dia. Então, assim, para trabalhar só com este comprimento de onda, um dia é importante e é obrigatório, né? Se você for pensar na empresa que produz esses equipamentos, para ela seria muito mais fácil o seguinte, você me paga, eu vendo o equipamento e está tudo bem. Não muito mais fácil, né? Não. Essa obrigatoriedade, que inclusive está no custo do equipamento, ela acaba fazendo com que você utilize o equipamento da melhor maneira possível. Agora, saindo um pouquinho do laser Regenera e indo para a laser terapia, para a fototerapia como um todo, pensando em fotobiomodulação sistêmica, né? Sim. Hoje, o quanto a técnica Libre modificada tem avançado, tem agregado valor a todas as doenças, a todas as alterações degenerativas. Primeiro, o conhecimento sempre é muito bom. E segundo, a meu ver, a habilitação em laser, né? E quando a gente fala em habilitação, a odontologia, né, é uma profissão que isso é regulamentado, aquele mínimo de 60 horas. Para mim, qualquer pessoa que venha adquirir um equipamento a laser, ela, utilizando o laser da melhor maneira, ela vai sentir naturalmente a necessidade da habilitação. Sim, isso. Porque senão, ela vai se valer para a vida toda de receita de bolo, né? Isso. E a gente sabe que doses de energia que vão ser importantes para uma pessoa vão ser subdoses em outras. Perfeito. E o grande risco, né? É aquilo que muitas vezes o ser humano faz quando ele não sabe trabalhar com a tecnologia. Isso não funciona, né? Então funciona. A gente está falando de uma tecnologia laser que já tem mais de 60 anos do primeiro equipamento de laser no mundo, né? Então é uma tecnologia que está aí com várias publicações ao longo de todos esses anos, mostrando o quanto ela é importante. Agora, conhecimento é fundamental. E eu vou te dar um exemplo de como o conhecimento é fundamental. Quando chegaram os endolasers no Brasil, o que mais houve foi uma proliferação de profissionais que não sabem absolutamente nada sobre laser, dando aula sobre endolaser. Foi incrível. Foi incrível isso. E a gente teve, inclusive, vários grupos de discussão, a gente teve várias lives. Estão em extinção no momento, exatamente, né? Sumiram. Não sumiram, mas assim... É um perigo. Não se sustenta. Literalmente, a gente fala assim, o mineiro fala, voo de galinha. Não é? Agora, a culpa é da tecnologia? Não, gente. Os lasers de 1980, 1470, são lasers fantásticos quando utilizados com segurança, por profissionais habilitados, principalmente nas suas indicações precisas. Eu quero utilizar off-label? Ok.
O off-label também funciona muito bem para várias tecnologias, inclusive medicamentos. Mas você tem que saber as limitações de cada técnica. Então, assim, um dos motivos pelos quais houve o fracasso do endolaser foi a falta de capacidade dos professores que não tinham formação nenhuma em laser e que ficaram famosos. Tinha professor que vinha dos Estados Unidos para cá, né? E aquela oba-oba, aquela coisa. O famoso fotinha. Exatamente. Com a fibra ótica. Gente, eu criei tanta confusão na minha vida. Eu comecei a brigar com o professor, fazia live. Aí o pessoal achava que eu era contra o endolaser. Eu falei, eu não sou contra o endolaser, eu sou apaixonado por qualquer laser. Sim. O que eu estou dizendo aqui para vocês, e na verdade eu estava só defendendo. Laser regenera, não é endolaser. Ponto. E não é mesmo. O laser regenera tem uma proposta totalmente diferente. E falava, olha, quando você vai trabalhar com endolaser, cuidado, porque você está fazendo uma ação pura e simplesmente, né, de alteração muito alta de temperatura que pode ocluir vasos, pode provocar lesões em nervos, então, parestesias, necroses. Detalhe, você está usando um equipamento que vai fazer, né, uma transformação numa energia luminosa, uma energia térmica. Obrigatoriamente você tem que anestesiar muito bem o paciente quando você está trabalhando com endolaser. O que isso gera? Quando você está trabalhando em corpo, riscos enormes de doses tóxicas, né? Porque a quantidade de anestesia que é tóxica é uma média. E aí, se você entra numa dose tóxica, você pode estar dentro de um hospital, você pode estar dentro de uma UTI. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Hoje, quando a gente trabalha com laser regenera, a gente não precisa anestesiar por entumecimento. A gente anestesia, pessoal, só o pertuito. Porque a tecnologia não dói quando você trabalha... Né? Não deixa de ser uma cânula. É uma cânula que vai doer menos que um bioestimulador, porque você não está injetando o produto. Você está apenas fotobiomodulando aquela gordura. Então, a gente trabalha... eu tenho um filho que é médico, que trabalha com medicina regenerativa, trabalha o corpo todo, anestesiando só pertuito, com doses extremamente seguras, né? Algumas pessoas... Para finalizar esse assunto da anestesia, vai falar, morreram 4 pessoas que foram fazer endolaser no Brasil, né? Aí, a culpa é do endolaser? Não foi, nem chegaram a fazer o endolaser. Estava anestesiando para fazer um endolaser. Atingiram doses tóxicas e aí, gente, é Deus. Você leva para um hospital para controlar e suportar a vida. Agora, se essa dose for uma dose realmente letal, dentro do hospital a pessoa morreria do mesmo jeito. E às vezes a falta do conhecimento do profissional tem uma ideia de que quanto mais líquido com anestésico ele colocar, mais seguro vai ficar para não ter uma queimadura. Sim. Mas esquece da toxicidade. Perfeito, perfeito. Professor, e para a gente encerrar, acho que nada supera os resultados. Hoje eu não vejo nem mais essa comparação de endolaser com o regenera. Ficou tão nítido, né, como o método é superior. E eu, de 2 anos, né, 1 ano, 2, do último Harmoniza, onde a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho também, ainda tinha um burburinho, mas hoje eu já vejo muito distante. Porque os resultados mostraram isso, né? Exatamente. E, junto com o trabalho de vocês, trazendo a literatura, mostrando o caminho para os profissionais, eu acho que fica tudo mais claro. Basta realmente, né, se capacitar, fazer o treinamento e entender como funciona o método e não apenas replicar as receitas. É aquilo que vocês falaram, né? E que a gente tem que ter muito cuidado na estética. Agora eu vou sair do laser, né? O que mais aparece é tecnologias novas. Sim. E nós estamos vivendo um momento em que as tecnologias, muitas vezes, elas são lançadas primeiro, para depois você ver o que vai acontecer. E as pessoas, no afã de fazer publicações no Instagram, que tem um negócio diferente, um negócio novo, muitas vezes me parece que o que menos importa é se funciona. O que mais importa é eu estou com algo novo aqui comigo. E no final da história, só fica no mercado realmente quem tem lastro científico. Essa é a verdade. Se sustenta cientificamente. Hoje a gente vê o laser regenera, ele foi primeiro lançado para a odontologia, a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, o pessoal que faz harmonização. E hoje, o que a gente percebe é um boom enorme. Hoje se vende muito mais equipamentos de 1.210 nanômetros para a medicina. Tá? Porque a medicina, ela segurou um pouquinho a onda na época do endolaser, não todos os médicos, tá? Mas também segurou um pouco a onda e hoje ela olha para o endolaser
e olha para esse momento da tal estética regenerativa, falando, meu, aqui eu vou trabalhar com o que há de melhor, que é a solução que vem de dentro, né? A solução dentro do próprio paciente. Perfeito. Eu adorei essa abordagem, né? A solução que vem de dentro. Realmente. E eu consegui extrair, eu consegui aprender aqui hoje com você. Agradeço muito. Uma aula, está... É sempre uma aula, né? E eu consegui entender um pouco mais sobre o Regenera. Eu também ainda achava que era muito parecido com o Endolaser, mas tendo essa abordagem, realmente é uma discrepância em relação ao que a gente pode alcançar com os nossos resultados da estética facial. Então é só para agregar. Fico curiosa, com vontade de conhecer. Espero que vocês também fiquem com vontade de conhecer, né? E agradecer pela aula, pelo momento. Então, você tem aula, palestra para dar aqui hoje? Isso. Quer deixar um recadinho final aí? Deixa um recadinho final, o que é que temos? Eu preparei uma palestra muito especial para o Harmoniza Brasil. Tá? É a primeira vez que eu vou ministrar essa palestra, então foi exclusiva para cá. Uau. Falando exatamente sobre a interação das luzes, da fototerapia com células e tecidos, incluindo o laser regenera, a técnica ILIB modificada, enfim. E batendo muito na tecla, para finalizar, né? Porque a nossa essência, todo profissional da área de saúde, qualquer profissional da área de saúde, ele media uma doença. Daí vem a origem da palavra medicina. Né? Ele media uma doença. O que é mediar uma doença? Mediar uma doença é criar condições para o organismo se recuperar daquela doença. Então, a cura sempre é do organismo. Então, a pessoa tem uma pneumonia, o médico faz uma antibiótico terapia para ajudar a infecção. Agora, o reparo, a regeneração, é o organismo que vai fazer. E hoje, em termos de tecnologia, a gente vê o quanto a laser terapia agrega em levar para as células uma compensação de todos os seus déficits que vão fazer com que ela responda de uma maneira temporária, sim, mas responda melhor a qualquer tipo de tratamento, seja na doença, seja como a gente está fazendo aqui, no controle de uma disfunção que acompanha um processo de envelhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Um prazer. E que vocês assistam, continuem assistindo o nosso podcast mais um ano e espero vocês ano que vem aqui novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Prazer é todo meu.